Senhores, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 1º de março de 2023. Estamos aqui no escritório do Dr. Ronaldo Reis, que vem a ser também oficial superior do Corpo de Bombeiros. Está sempre atuando aí nas causas militares e questões administrativas de um modo geral. Mas o que nos trouxe aqui hoje, nessa live, onde nós estaremos conversando aqui durante alguns minutos sobre as sentenças relacionadas à GRAM, que é a gratificação de risco para a atividade militar, e também outras questões, né? A gente recebeu algumas perguntas aí, doutor, que a gente vai passando para o senhor aqui em off. Você que está nos acompanhando aí, que já vai entrar, gostaria que você aproveitasse para compartilhar esse link aí que você está vendo aí em todos os seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, no seu perfil também. Compartilhe bastante essa nossa live. Escreve aí direitinho que se trata de uma entrevista, de um bate-papo aqui com o nosso advogado, coronel bombeiro, doutor Ronaldo Reis. Doutor, boa tarde aí, como é que está a situação da nossa GRAM? Nós estamos avançando? Exato, a última vez que você veio aqui, né, a gente estava aí muito esperançoso com a implantação da gratificação de risco de atividade militar para os militares inativos e as pensionistas, né? Havia uma grande esperança porque inicialmente as turmas, os juizados fazendários, né, o primeiro juizado principalmente, o doutor Mondego, ele proferiu várias sentenças favoráveis, né, inúmeras. Nós tivemos aqui em torno de quase 40 sentenças favoráveis. Também o juizado lá de Niterói, né, acho que não me lembro se é o quarto ou quinto, também proferiu várias sentenças favoráveis. Mas, assim, surpreendentemente, em outubro do ano passado, esse primeiro juizado, esse próprio juiz, até justificando que as turmas recursais haviam mudado seu entendimento, ele mudou o entendimento dele e passou a dar as sentenças desfavoráveis à implantação da GRAM para os militares inativos e as pensionistas, o que nos deixou bastante frustração, né? Uma mudança repentina, né? Foi uma mudança repentina e sem assim, a gente conseguir entender o que estava acontecendo, né? A gente procurou seguir o trâmite processual, né? Nós recorremos, recurso nominado, no caso do juizado fazendário, apelação na vara de fazenda pública, sustentamos, né, o caráter genérico da gratificação, né, junto lá, fazendo sustentação oral, né, nas turmas recursais, mas infelizmente não tivemos sucesso, né? Esses recursos que nós não conseguimos ganhar, nós estamos agora tentando as instâncias superiores, indo mesmo até o STF. Sim. Mas recentemente nós tivemos aí uma mudança de composição nas turmas recursais e também no juizado fazendário. E tivemos bem recentemente uma sentença que nos deu bastante esperança, lá inclusive no primeiro juizado, do doutor Daniel Calafate Brito. Então, só para a gente entender, claro, é que houve então uma mudança aí nesse início de ano, com uma chamada dança das cadeiras, aí tem aquela renovação. Exatamente, parece que entrou um novo grupo de juízes e houve aí um remanejamento, né? E a gente tem aí uma esperança de que com esse remanejamento, novos juízes e há novo entendimento. O mais importante, Mesaque, é o seguinte: ainda não há uma jurisprudência formada, tanto nas turmas recursais quanto no tribunal, ou seja, ainda está indefinido, na parte judicial ainda está indefinido. É demorado? Infelizmente às vezes o militar ele tem aquela ansiedade de ter aquilo ali, conseguir. A gente entende, né? Porque um ano, 2 meses de sofrimento. Exatamente, ele vê lá o companheiro dele que tem às vezes a mesma situação que ele, está ganhando bem melhor, né? Então ele tem aquela ansiedade, mas o Poder Judiciário, né, principalmente o Poder Judiciário Fluminense, ele é um pouco vagaroso. Então a gente está tentando aí, exatamente através dos meios processuais, chegar até onde a gente pode chegar junto a isso aí. Essa sentença realmente já não nos dá... eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sentença aí. Ele realmente ele vai exatamente onde a gente iniciou o nosso trabalho, que era pensar que a GRAM é uma gratificação genérica, né? Ele até coloca aqui que dessa forma, afastado do caráter pro labore facieno, verifica-se que o intuito do legislador reside exclusivamente em conceder aumento geral de remuneração aos militares ativos. Tá? Então, ele reconhece o quê? Que a GRAM foi um aumento geral que foi dado apenas para os ativos. E com base nisso, ele remonta ao quê? A uma jurisprudência já do STF, do Supremo Tribunal Federal, que diz que quando você dá uma gratificação genérica que é um aumento disfarçado para o ativo, ele tem que também ser dado para o inativo. Sim. Isso aqui foi exatamente o nosso primeiro passo, né? Essa
essa sentença tem a data de quando? Essa sentença ela foi proferida em 7 de fevereiro, publicada em 10 de fevereiro. Né? Do juiz Dr. Daniel Calafate. Né? Então ele reconhece exatamente esse caráter genérico da. Tanto ele coloca até aqui, né? Só continuando. Note que não se trata de buscar paridade com aqueles militares da ativa, mas ao contrário, que o aumento da remuneração base concedida a eles seja implementado a todos. Exatamente foi a nossa ideia inicial. A gente não buscava nem, não vamos discutir paridade, né? Porque você sabe que algumas pensionistas não têm paridade. Sim. Né? Sim. O que foi feito? Olha, se foi dado o aumento para o ativo, tem que ser dado para todos eles. Né? Essa era a nossa ideia inicial. E o juiz reconhece isso. Exatamente, isso a gente deixou a gente bastante esperançoso. E a gente espera agora, vamos prosseguir aí, isso aqui sirva, vamos ver se as turmas recursais abraçam essa ideia e a gente continua na nossa luta aí. Então, para os nossos internautas aí que estão assistindo, aqueles que vão assistir mais tarde, né, quando houver o compartilhamento dessa live, eu só diria que ainda vale a pena aqueles que não entraram na justiça buscar os seus direitos com relação a... Sim, exatamente. A gente, com essa sentença, a gente ainda tem muita esperança ainda que a coisa flua ainda, tá? A gente está acompanhando sempre, tá? As decisões de segunda instância do tribunal, tá? E eu acho que ainda há possibilidade de a gente conseguir isso dentro do Poder Judiciário Fluminense, ou se não nos tribunais superiores. Sim. A gente vai até o último recurso, até o último não vê dúvida passo. disso. Não, isso aí é uma luta que a gente entrou e a gente vai até o final. Tá? Então, senhores, vocês estão vendo aqui que há uma convicção, parte do Dr. Ronaldo Reis, com relação ao caráter genérico da GRAN. E isso não está partindo só dele, nem parte só da gente, enquanto lutadores, enquanto ativistas, né, na defesa dos direitos dos veteranos e pensionistas, mas também de um reconhecimento de uma autoridade, de um juiz aqui, uma sentença recente agora, que foi proferida, publicada no dia 10 de fevereiro de 2023. Então isso traz para nós, eu publiquei, quando o senhor me mandou essa sentença, a gente publicou, e eu coloquei um vídeo assim, esperança renovada. Aí teve alguém dizendo, que esperança o quê? É só uma liminar, é só uma primeira instância, quer dizer, tem gente que está sempre achando que não vai dar em nada, que no final vai cair, exatamente, mas o senhor tem convicção de que vai até a última instância, porque isso é um direito líquido e certo, garantido por do caráter genérico. Exatamente, é o que a gente colocou desde o início. A gente entendia que não se tratava de um problema de paridade, né? Sim. E sim de que era um aumento, um aumento disfarçado, uma gratificação genérica, representado um aumento disfarçado, que já havia no próprio STF, nesse sentido. Quando você dá um aumento para um ativo, um aumento disfarçado, travestido de gratificação, uma gratificação genérica, esse aumento tem que ser dado a todos, indistintamente, aqueles que têm paridade ou não. Tá? E exatamente nesse sentido. Talvez aqui nesse momento, aqueles que colocaram agora, não tenho esperanças, etc. Não, mas agora nesse momento a gente tem uma nova página aqui. Né? Esse juiz ele entrou por um novo caminho. Os outros não, colocavam lá, não, porque eu não estou dando por causa da lei, a lei não colocou, o governador vetou. Não, esse juiz aqui, ele entrou por um novo caminho, que era o primeiro caminho que a gente entendia, e agora a turma recursal, quando for avaliar isso aqui, o Estado, quando for fazer o recurso, ele vai ter que tratar isso aqui de outra forma. Ele não vai poder usar o mesmo recurso que ele estava usando para as outras sentenças, para essa sentença. Ou seja, aquele pró-labore faciando que a PGF fica argumentando não vai caber aqui. Não vai caber aqui. Ele vai ter que tentar isso aqui de uma outra forma. Tá? Ele vai ter que abordar isso. Não é não, porque a gratificação é genérica, não é, a gratificação não é genérica, etc. Então, assim, fica complicado. Né? Porque a gente sabe, nós, enquanto lutadores, a gente sempre diz que a GRAN, ela é de caráter genérico porque ela contempla o militar da ativa, mas não só aqueles que estão na atividade fim, na atividade de ponta. Né? Tem aquele que está trabalhando na administrativa, na atividade meio, aquele que está agregado adido em algum órgão, no Tribunal de Contas, na LERJ, quer dizer, a pessoa está fora da atividade de natureza militar, de risco, e mesmo assim recebe grana. E agora isso. A gente tem uma outra questão, até que eu ouvi hoje mais cedo. Até você tem que interromper, exatamente o que ele fala. Portanto, a percepção da gratificação em questão basta a qualidade de ser militar da ativa.
mesmo que exercente de atividade administrativa desprovida de qualquer risco de vida, sim, tal como ocorre a maioria dos servidores públicos civis. Sim. Ele coloca exatamente aqui, isso aqui, né? Porque ele sabe que nem todos os militares da ativa do Corpo de Bombeiros da PM, no momento, estão ali arriscando a sua vida. Sim. Né? E a gente sabe muito bem disso. Né? Uma boa parte da tropa está em funções administrativas que ele, no dia a dia ele não está arriscando a vida dele. Ele não está na ponta. Exatamente. E ele está recebendo a grana. Exatamente. Do mesmo jeito. Assim como a gente tem hoje, falando do militar veterano, do recém passado para a inatividade. Em 2023, 2022. Exatamente. Quer dizer, o militar que era da ativa até ano passado, e ele está passando para a inatividade agora e está levando a grana também. Exatamente. Como é que ele explica uma grana? A lei 9537 ela previu essa possibilidade. Né? Sim. O governador ele vetou a nossa possibilidade de optar pela grana ou pelo que a gente já Mas tinha. quando ele diz na defesa que ela é prolabore faciendo, como que se justifica com o veterano de 2023? Já é uma contradição, né? Já é uma contradição. Se o veterano de 2023 para frente, ele vai receber. A maior contradição que a gente entendeu, inclusive na nossa discussão a gente colocou isso, era o fato de que, não que elas não devam receber, elas fazem jus a receber isso aí. Acho que elas não podem retirar isso demais. A pensionista que recebe a pensão especial, né? Que o militar, o falecido esposo, né? Morreu em atividade, em serviço. Sim. Ela recebe a pensão previdenciária, ela recebe a pensão especial. Nessa pensão especial, ela recebe a grana. Sim. E isso foi uma das principais características que a gente levou no nosso recurso. Olha, se é uma gratificação pro labore faciente, ou seja, em relação a determinada atividade que envolve o risco da vida, qual é a atividade que a pensionista especial desenvolve, excelência? Sim. Né? Então, isso não é para tirar grana de nenhuma. Não, a gente não quer tirar, mas só que assim, é para estender. Exatamente isso. Você pode aos demais também. Em direito você tem que ter a relação de causa e efeito entre as ideias. Então, se o Estado coloca, olha, não posso dar porque ela é devido a uma determinada atividade que o ativo faz que ele arrisca a vida, mas o Estado dá para a pensionista especial que não tem essa atividade, então a relação de causa e efeito do raciocínio do Estado, da defesa do Estado está errada, então ele tem que perder o recurso dele. E dentro desse contexto, uma pensionista sem paridade, o senhor acha, então, que com esse entendimento... Se esse entendimento aqui vingar, ela também terá direito. Ela também terá direito. Claro, com porque certeza. Nesse momento... Independentemente dela ter paridade ou não. Independentemente dela ter paridade. As pessoas estão nos acompanhando se a gente tivesse, falando do Ronaldo Reis. Se a gente, assim, é claro que a gente não pode escolher o juizado que cai, mas, por exemplo, se uma pensionista hoje quisesse entrar e caísse nesse juiz aqui, esse juiz aí, ele iria dar para ela. Tá? É claro, o Estado iria recorrer de alguma maneira, etc. Sempre com os mesmos argumentos. A gente não sabe como seria o desenrolar da ação. Mas esse juiz, para essa... Uma razão para brigar, a gente tem. Exato. A gente teria razão para brigar. Dá uma luz de esperança, como eu falei. Aqui eles falaram, não, mas é somente mais uma sentença, a turma recursal já está revertendo todas. Mas esse aqui é um novo capítulo, é uma nova maneira de se ver, é uma nova decisão, uma decisão que reconhece o caráter genérico. Então agora tudo se renova. Vamos ver como vai se desenrolar. Sim. Então já de antemão quero agradecer você que já está nos acompanhando aí, nós estamos quase 100 pessoas online. Compartilhe bastante esse link aí dessa live, jogue em todos os seus perfis, seus grupos de Facebook e WhatsApp também. Bom, pessoal, avisa aí que nós estamos ao vivo aqui com o Dr. Ronaldo Reis e ele está respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas de todos nós. Tanto minha, né, que estamos aí à frente da luta, dos protestos, das manifestações, mas também as suas, que você que está aí nos acompanhando e fica às vezes sem saber se tem ou não tem direito, se acha que deve ou não colocar na justiça. Então a gente já está há 14 meses, né, falando 15 meses agora, que essa grana foi instituída, foi implantada somente para os ativos, deixando de fora uma grande parte dos nossos militares aí, veteranos e pensionistas. Doutor Ronaldo Reis, eu quero fazer algumas perguntas aqui, mas antes disso, para achar o senhor aí, como é que a pessoa que está nos assistindo aqui ela pode encontrar o senhor? A gente fica aqui na Avenida Franklin Roosevelt, 115, sala 501. Né? Avenida Franklin Roosevelt, 115, sala 501. Sala 501. Pode vir aqui direto aqui, tocar também que só tem. Pode sim. Então tá bom. Vamos marcar primeiro pelo telefone 21, né? 21. 9 8707 7377. Então, tá aqui, ó. 21 98707 7377. É o telefone aqui para você marcar uma consulta que você fala, né? Marcar uma visita, né? Isso, tomar um café, uma água com a gente aqui, tá? A gente não cobra visita, tá? Pode ficar tranquilo, aí tá? Você vai estudar só ter um pouquinho de paciência, porque como é uma procura muito grande, a gente tem um atendimento virtual, tá? Ali a pessoa pode interagir, quem não conseguir interagir
faço Tem uma questão de equipe boa falar. aí para responder também, né? A gente está aqui, entendeu? E a gente está sempre respondendo todos ali, sempre com o maior prazer. Tá, aí tem uma pessoa perguntando, tem chance de entrar de dar entrada com recurso? Elias, você anota o contato aí que a gente passou e depois você fala com o Dr. Ronaldo Reis aí, tá ok? Após a live aí, manda uma mensagem para ele que ele vai avaliar a sua situação e vamos para frente. Esse novo entendimento aí do juiz, agora de dia 10 de fevereiro, quer dizer, não tem nem um mês ainda, a gente já teve a nossa experiência renovada. Assim, até colocar um muito importante, quando o Estado ele recorrer nisso aqui, ele fala assim, olha, eu não posso dar isso para vocês, que vocês não têm a paridade. Ele tentava até confundir um pouco os juízes, confundindo a gente com o servidor civil. Né? Até colocando, servidor civil. O militar tem a paridade. O militar tem, mas tentava confundir muitos juízes, e caía nesse juiz, não, ele já afasta de primeiro, não, tem nada a ver com paridade isso aqui não, paridade não. Ele foi um aumento aqui, e esse aumento tem que ser revertido para todos, acabou. É interessante que o senhor é advogado dele, Elias S. Brito aí. Ele fala com ele então, ele foi mandar mensagem para ele. Doutor Ronaldo, sobre a questão do desconto previdenciário. Isso, o desconto previdenciário para mim é uma das principais injustiças que houve nessa lei 9537, né? Porque, graças a Deus, ele isentou aí as pensionistas que ganham abaixo do teto, né? Do teto do INSS, mas infelizmente os militares reformados, com problemas de saúde grave, etc., continuam pagando aquilo mesmo que os militares que estão com saúde, né? Estão na reserva remunerada, né? Pagam. Eu acho que isso aí deveria ter sido revisto, deveria ser alvo aí de uma correção, porque realmente o militar que está aí acamado, né, foi reformado, tomou um tiro, está lá numa cama, a gente sabe dos casos. Isso é um problema que a gente tem que resolver politicamente. Né? Exatamente, porque isso tinha que ter uma isenção, pelo menos até o teto, né? E aqueles descontos daqueles 2 anos aí, quando não tinha lei? Como é que o que a gente fez? A gente tenta, para minimizar isso aí, porque foi mantida, como eu falei, foi mantida essa alíquota pela lei 9537 e só isentadas as pensionistas que ganham abaixo do teto. A gente tentou pelo menos reaver o que foi pago a mais em 2020 e 2021. 2 anos. Estamos tendo sentenças favoráveis, tá? Houve uma decisão do STF em que se postergou isso para só poderia reaver isso a partir de janeiro de 2023, mas essa decisão ela não foi proferida para o Estado do Rio de Janeiro. Tá? Isso é importante colocar. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós continuamos a ter decisões favoráveis, inclusive referendadas pelas turmas recursais. Tá? Então, de qualquer forma, essa decisão do STF, mesmo para os outros estados, ela ainda está em fase de embargos, ou seja, ainda não é definitiva. Então, o veterano inativo que ele teve desconto de 2020 e 2021, desconto previdenciário sobre o bruto, exatamente. Ele tem que estar pelo menos na reserva a partir de 2020, né? A partir de 2020, porque se tiver 2021 já não tem um interesse econômico muito grande para entrar nessa ação, e ele tem que estar na reserva a partir de 2020 e a gente consegue aí para o que ele pagou a mais em relação ao que era o Rio Previdência, porque antes do Rio Previdência a base de cálculo é diferente, abatia o teto do INSS. A partir de 2020, com a contribuição militar, o teto do INSS não era mais abatido, e todos nós passamos a pagar mais. Sim. Tá, então, tá aí, você que é da reserva remunerada, reformado, né? Você que passou para a reserva antes de 2020, é isso? Até 2020. Até 2020, até o início de 2020, você também pode procurar o escritório aqui. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai ilustrar, vai ver ali quanto é que o militar tem para receber, que às vezes até diminui um pouco, mas tem sempre alguma coisa para receber. Sempre tem alguma coisa para receber. Porque foi cobrado de maneira irregular, né? De maneira ilegal. O Estado ele se aproveitou de uma lei federal, viu que poderia receber a mais na contribuição internativa e passou a descontar aquilo ali. Opa, vai virar posto ali, vai lá, vamos descontar aquilo ali, pronto, e foi embora. E foi descontando antes de ter a lei na lei. Exatamente. E a lei só veio acontecer agora em dezembro de 2021. Exatamente. Então, beleza. E o desconto do fundo de saúde? Eu estava vindo para cá, recebi uma mensagem até num dos grupos nossos, o militar bombeiro dizendo o seguinte, que ele colocou o fundo de saúde para recuperar aquele desconto indevido do fundo de saúde, mas proibiram ele de usar o hospital lá com a família dele. Isso acontece? Não, no nosso processo não acontece. Tá? A gente faz o nosso processo com base numa decisão de 2019, tá? Do órgão especial, em que a decisão é bem nítida, né? Ela é bem clara. O militar, ao entrar com a ação, ele já
manifesta a vontade dele de continuar descontando, tá? E para receber os 5 últimos anos. Inclusive hoje eu estou colocando nos grupos aí mais um acordo que nós ganhamos, tá? Em que a turma recursal reitera essa possibilidade de ser ressarcido os 5 últimos anos e o militar continuar descontando, ou seja, ele não deixa de ter o desconto dele no contra-cheque. Se ele tem desconto no contra-cheque, ele não perde direito ao hospital. Só que com a autorização dele dali para frente. Exatamente. É importante a gente colocar que aqui a gente não está aqui de maneira nenhuma, eu uso o Hospital do Corpo de Bombeiros, eu tenho meus dependentes lá, nós estamos aqui de maneira nenhuma querendo prejudicar o hospital. Esse dinheiro não vem do fundo, esse dinheiro vem do imposto que é pago no ICMS do combustível, do PVA, etc. Então quem recuperar os últimos 5 anos lá não está tirando nada do hospital, não? Não, de maneira nenhuma. Esse é um direito que a gente tem, que foi feita uma lei inconstitucional que simplesmente obrigava o militar a aderir ao fundo de saúde. Não dava a ele a oportunidade de entrar de forma voluntária ou não. Então isso deu direito a todos nós a colocar. E o que acontece? É independente de qualquer tempo? Por exemplo, se você entrar agora... Não, o que acontece? Com a Lei 9537, foi colocado um artigo lá que o fundo de saúde tem um caráter facultativo. Né? Então, os juízes agora eles entendem que o limite para entrar com essa lei é até dezembro de 2021. Então, a gente retroage 5 anos. Né? Então, hoje, por exemplo, retroaríamos a março de 2018 até dezembro de 2021. Então, com base nessa lei, ó, que foi, então, daria menos o Estado pensou muito bem nisso, ele colocou um limite. Ele regularizou. Ou seja, cada mês que passa você vai perdendo um mês. Então daqui, agora nós estaríamos, no mês passado, 47 contra-cheques. Esse mês agora 46. Então, daqui a um ano, 2 anos, essa ação vai perder interesse econômico para acabar esse problema. Para o Estado. E você que descontou 5 anos, ele vai perder. Vai perder, já não vai ter mais. Quem não foi mais ou menos parecido com o auxílio moradia. Que as pessoas foram esperando, de repente, quando chegou lá, em fevereiro de 2021, prescreveu. Então, cada mês que vai passando, vai prescrevendo. Essa é uma novidade, nem sabia. A Lei 937, a Constituição Social, eles já criaram um amparo para acabar com o Fundo de Saúde, a ação do Fundo de Saúde. Já criaram ali então, quando a gente deu entrada esse ano, os juízes disseram, olha, retifica a sua planilha, porque agora, a partir de agora, você só pode ir até dezembro de 2021. Que coisa. Né? Então, pessoal, você que está assistindo aqui, quer entrar com a ação do Fundo de Saúde para recuperar os últimos 5 anos, já não recupera mais os últimos 5 anos, porque a Lei de Proteção Social entrou em vigor e colocou um ponto final na questão do Fundo de Saúde, porque escreveram na lei que o desconto agora é facultativo. Então, quem não optou ou não, em tese, já está deixando lá. Já está perdendo. Você vai perdendo um mês, vai perdendo outro mês, e assim, né? Daqui a pouco. Não, e como tem a lei, está claro que é facultativo. Desde o momento que ele coloca como facultativo, ele começa a correr um prazo prescricional, tá? Para você exercer o seu direito. Tá? Então, a partir de dezembro de 2021. Não tem muito jeito, né? Entendi. O Misael pediu para repetir aqui o telefone do Dr. Ronaldo Reis. Isso. É o 21 98707 7377. Isso aí. Depois que a gente terminar a live, eu vou deixar também lá em cima na descrição da live. Eu vou colocar aí o contato dele especificado aí para vocês, tá bom, pessoal? Mas você quer anotar aí logo, é o 21 98707 7377. Fechamos aqui então essa questão do Fundo de Saúde. Você quer acrescentar alguma coisa? Sim, a gente está agora com a ação aí, eu acho bem importante falar sobre isso, que é a ação do adicional de natividade para exclusão do imposto de renda. Sim, tá? É bem interessante isso, que eu estudei um pouco o assunto, né, inclusive na lei 9537, e a lei 9537, o adicional de natividade ele já vem de uma lei de 1983, tá? E lá já dizia que era uma verba indenizatória. Sim. A verba indenizatória ela é dada ao militar, né? Ela é paga ao militar em razão de um determinado esforço que ele faz ou para retribuir alguma coisa, por exemplo, auxílio moradia, uma verba indenizatória. Era pago ao militar para ele poder ter uma casa melhor, ou quando fosse mudar, né, de uma unidade para outra, ele ter ali aquela verba do auxílio moradia. Que era pago também de forma indistinta também, né, na época. Né? Então, o adicional de natividade ele tem esse caráter indenizatório, não remuneratório. Tá? Então, ele não deve entrar na base de cálculo do imposto de renda. Antes, o Tribunal de Justiça entendia que ele era, apesar de estar escrito na lei de 83 que ele era indenizatório, ele tinha um caráter remuneratório, por quê?
porque a lei só colocava essa palavra indenizatório, mas ele se incorporava ao patrimônio do militar, ou seja, o adicional de natividade ele ficava com o militar, quando o militar morria passava para pensionista. Sim. Tá? Agora vem ali no 537, que fala lá no artigo 14, que eu não me lembro, tem lá os incisos, que ele é indenizatório. Sim. Vem o artigo 37 e fala, olha, o adicional de natividade não fará parte da base de cálculo nem de nenhum desconto no contra-cheque do bombeiro. Ponto. Eu vi isso. Então não pode entrar no desconto o quê? Imposto de renda não desconta. Certo. Então ele não pode entrar nem na contribuição militar nativo, nem no imposto de renda. Certo. Não pode entrar na base de cálculo. Certo. E vem lá um parágrafo aqui do artigo, agora um pouquinho mais para baixo, aos 40 e pouco, que diz que o adicional de natividade, a partir dessa lei, ele não será, ele não entrará, não fará parte da base de cálculo dos proventos da pensão. Tá? Então, ele não passa mais para pensionista a partir de janeiro de 2022. Não sei como ficou a situação, por exemplo, claro que vai ser Quem difícil. pesa, ela vai levar a grana. Mas assim, até tem uma situação bem interessante. Né? Tem uma situação bem interessante, porque a lei, ela dá a possibilidade, é claro que eu acho que ninguém vai ter essa opção, né? Mas a lei dá a possibilidade da pessoa optar pela grana ou optar pelo posto acima adicional. Esse que optar pelo adicional, ele deveria passar o adicional de natividade para a pensionista dele, mas a lei veda que esse adicional. Então, essa condição que o Tribunal de Justiça dava para que fosse uma verba remuneratória, ela deixou de existir, ou seja, não se incorpora mais o patrimônio do militar nativo. Não passa mais para pensionista. Então, agora ele realmente é uma verba indenizatória. Então, que é o direito que o veterano tem? Ou seja, lá embaixo no contra-cheque dele vem escrito lá, base de cálculo para imposto de renda. Sim. Tem lá um valor. Ele vai pegar o adicional de natividade dele, vai diminuir esse valor, ele vai ter uma nova base de cálculo. A partir daquilo ali que ele vai jogar o imposto de renda dele. Então aquela diferença ali, ele tem como recuperar? Exatamente, vai recuperar no líquido dele, de pronto, né? Como a gente pede o juiz para que não seja excluído da base de cálculo, então ele tem um ganho líquido imediato, assim, que ganhar a ação. Né? Então isso não é para recuperar um desconto anterior, não. A partir de agora, então, no contra-cheque alguns juízes estão dando os 5 anos anteriores, mas nós acreditamos que seria a partir somente da Lei 9537. Como eu falei para vocês, existe uma jurisprudência, tá? Nós acreditamos que é somente a partir da Lei 9537. Mas aí já tinha um aninho também, né? Ali já tem um ano. Já temos aí um ano e... Nesse caso, já temos 14 meses já. Já temos meses, 14 meses, já tem um valorzinho já considerável. Já né? tem, né? Inclusive para os coronéis também, é importante que muitos coronéis estão acima do teto. Sim. O teto do limite. Tá? Ou seja, então, quando, por exemplo, o pessoal que tem um aumento, às vezes, aquele coronel que está no limite, ele não tem um aumento, não repercute. E se abater isso aí da base de cálculo? Aí ele pode abater também o adicional de natividade do teto, porque na Constituição, artigo 37, parágrafo 11, diz que as verbas indenizatórias não entrarão no ponto do teto. Então quem tem um adicional de natividade aí, que é veterano, reformado, da reserva remunerada, você pode então entrar com uma ação aqui para excluir esse adicional de natividade da base de cálculo para o seu imposto de renda e ter, entre aspas, um aumento no seu salário líquido imediatamente. Exatamente, e se ressarcir daquilo que foi cobrado. Dos 14 meses. Exatamente, desses 14 meses. Tá vendo aí? Você pode ter um aumento imediato e ainda pegar de volta os 14 meses que foi descontado aí indevidamente do seu adicional de natividade para o imposto de renda. E aí, dependendo de quanto vai dar um dinheirinho, né? É uma ajuda boa. São coisas assim que, eu acho que nem precisaria de estar um advogado fazendo. Sim. Porque são coisas tão escancaradas que a administração poderia fazer. É o nosso sonho. Como foi o auxílio moradia, né? O auxílio moradia era uma coisa tão escancarada que tanta gente entrou na justiça, mas a administração nunca se rendeu de fazer, né? Outra coisa que está acontecendo muito, inclusive vocês que estão sempre defendendo o lado dos bombeiros, etc., estão aí, né? Sempre correndo atrás. Sim. O pessoal, muita gente desistiu de entrar com a gente na conversão de licença-prêmio férias, tá? Porque não tinha a contagem dupla, né, do tempo fictício, e deram entrada administrativamente. Sim. E isso já tem mais de... E não estão pagando todos já tem mais de 6 meses aí, por enquanto não há nenhum despacho nos processos. E se fosse via judicial, de repente... o problema da via judicial que às vezes sai no precatório, tá? Mas o problema todo é saber o que está acontecendo nisso aí. Saber que há uma lei, há um decreto, mas por enquanto não há nenhuma previsão de pagamento. Nada. Eu acho que
se a lei é feita, é regulamentada por um decreto, ela tem que ser cumprida, né? É isso aí. Então, quero agradecer ao Dr. Ronaldo Reis, que também é coronel bombeiro, e o comandante está sempre aí disposto a nos orientar, passar várias informações, e com muita tranquilidade e honestidade. E eu tenho observado aí também, sem nenhuma ambição, às vezes eu penso assim, o advogado ele quer só ganhar dinheiro, não é o caso não. Ele tem questões aí que ele nem vai fazer ação nenhuma, ele só vai te dar informação para você seguir tua vida aí em paz. E se você tiver possibilidade de reaver algum direito, alguma questão aí de desconto ilegal, irregular, até mesmo, como foi dito aqui, sobre o desconto previdenciário, sobre o imposto de renda agora também em cima do adicional de atividade, e a luta da GRAM, que é a nossa luta desde janeiro de 2022, que é GRAM para todos, paridade já, para veteranos, reformados e inativos aí de todas as classes, tanto aqueles que estão sequelados, aqueles que foram para a reserva, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e as pensionistas. Pensionista com pensão especial, pensionista sem pensão especial. Todos vocês sabem que podem contar conosco. E aí eu deixei o contato do Dr. Ronaldo Reis aqui, vou repetir mais uma vez, é o 21 98707 7377. Aí você faz contato, marca com ele aqui, ou faz um atendimento virtual, que agora já tem um atendimento remoto, dá para resolver tudo. Se o nosso amigo aí é lá do interior, também, lá do interior, ele consegue resolver tudo. Consegue, não, agora é tudo remoto. Ainda bem que a nossa justiça agora é toda eletrônica, isso aí deixou os processos então, muito mais rápidos. Então a capital e o interior pode ser atendido aqui de maneira tranquila. Então tá bom. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, a gente está aí também, tá aqui para ajudar vocês aí, o pessoal que tem problema de revisão de pensão, as pensionistas, tá? Se quiser aqui passar com a gente agora está com o doutor Alessandro aqui, doutor Flávio, meu sócio, podendo aí ajudar, né? A gente está com o grupo das pensionistas aí ajudando. Não, fiquei sabendo que tem um grupo das pensionistas aí bom lá, da Helene, da pensionista Helene. Estão podendo vir aqui para a gente poder André, ver o que pode pessoal fazer. Tá vindo aí pra realmente ajudar. A gente está sempre com esse carinho com essas pensionistas. Porque você vai ter reunião, só recebe os pensionistas aqui, faz uma reunião, faz uma explicação em pacote, né? Para todo mundo ao mesmo tempo. Aqui, tenta ajudar de alguma maneira, que a gente tem que ter sempre um maior respeito por elas, né? Então a gente está sempre tentando ajudar. O pessoal que tem problema também de isenção de imposto de renda, problema de saúde, melhoria de reforma, entendeu? Sim. Não é o caso, espero que ninguém precise, mas a auditoria militar também está por aqui, tá? Quem precisar, estamos por aqui, sempre tentando ajudar. É isso, senhores. Obrigado aí pela participação, compartilhe bastante essa live aí. Se você chegou agora, você daqui a pouquinho dá pausa e volta no início e assiste desde o início para você pegar aí todas as informações que forem passadas, tá ok? Juntos somos fortes, nem um passo atrás.